Olá, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando com você uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículo 1 e 2, que nos diz: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra do Senhor vai nos relatar a história de um rei por nome Josias, a qual me chama muita atenção a sua idade, a idade que ele começa a reinar. Ele começa a reinar muito novo, com 8 anos, ainda uma criança. Mas mesmo ele sendo ainda uma criança, a palavra do Senhor vai nos orientar, vai nos dizer, né, que ele decide fazer as coisas de uma forma diferente, diferente daquilo que ele foi ensinado, diferente daquilo que ele aprendeu dentro da sua casa, né, pela sua família, porque o seu pai, Amon, e seu avô Manassés foram reis também, mas não foram reis que agradaram ao Senhor, foram pessoas perversas, foram pessoas que não andaram, né, na direção do Senhor, foram totalmente na contramão daquilo que Deus orientava para o seu povo. Mas aí você pode dizer, mas Simone, você leu aí que ele fez o que era reto, igual Davi, seu pai e tal. Aqui Davi, quando a palavra do Senhor vai dizer que Davi era seu pai, né, era seu pai como uma referência espiritual, e por conta de Josias pertencer, né, à descendência de Davi, e todas as vezes que um rei pertencia à descendência de Davi e era uma pessoa que agradava aos olhos do Senhor, a referência para a vida dele era Davi. O Senhor ia colocá-lo como uma régua, era Davi, para medir, olha, esse cara seguiu na minha direção, o Senhor vai dar como referência Davi. E aqui o Senhor também me chama a atenção, que nós venhamos ter boas referências, que nós venhamos ser boas referências para as pessoas, né, que assim como Davi foi, por mais que ele já tinha morrido, já tinha passado-se o tempo, ele ainda continuava sendo referência para aqueles que queriam, né, uma boa referência, porque nós precisamos querer uma boa referência. Josias tinha tudo para se apoiar, né? Eu não aprendi assim, eu não tive uma boa referência, eu não tive quem me ensinasse. Ele podia se apoiar nisso. Porém, não, ele decide não olhar para aquilo que ele aprendeu dentro de casa, mas ele olhar para fora e dizer, opa, quem é que deu certo? Quem é que reinou e prosperou? Quem é que reinou e teve vitória, teve uma vida, né, que fosse abençoada? Quem foi? Foi Davi? Eu vou copiar ele. Né? Mas às vezes a gente tem a mania de nos apegar a pessoas, né, as má referências. A gente olha assim e fala, ai, eu não faço porque, olha lá, né? Tem pessoas que falam até isso mesmo do cristianismo, né? Eu não vou para a igreja, eu não me torno evangélico, porque olha, fulano é crente, olha lá como ele anda. Fulano diz que serve a Deus e olha lá como ele faz. Então é por isso que eu também não vou. Mas muitas das vezes nós não olhamos para quem é boa referência e não dizemos, olha, fulano não presta não, mas aquele lá presta, aquele lá tá dando certo, aquele lá tá abençoado, eu vou copiar ele, né? Então a gente não tem desculpa. As desculpas somos nós que damos, né? Josias, ele tinha dentro da casa dele alguém que não fez conforme deveria fazer, mas ele não se apoiou a isso. E a decisão dele se tornar, né, alguém que agrada aos olhos do Senhor, alguém que busca a face do Senhor verdadeiramente, faz com que ele viva, né, uma sentença diferente daquilo que estava programada para ele viver. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a reformar o templo do Senhor. Ele começa a se aplicar lá, a tirar tudo aquilo que não prestava e começa a desejar, a fazer as coisas que agradavam ao Senhor. E quando ele começa a se aplicar a isso, a palavra do Senhor vai dizer que eles encontram o livro da lei, que estava lá perdido. Ninguém mais lembrava da lei de Deus, ninguém mais lembrava, né, do livro da lei. E eles acham lá por achar, porque estavam reformando, e de repente eles acham lá
que talvez se hoje você estiver aí com a sua Bíblia perdida, faz muito tempo que você não lê ela, que talvez hoje você possa achá-la também em nome de Jesus, né? E assim ele encontra, e o que me chama a atenção é que quando ele encontra, ele lê e vê que o povo estava indo na contramão daquilo que estava escrito, e ele falou, opa, há uma sentença aqui, porque o Senhor tinha liberado uma sentença, dizendo lá em Deuteronômio, olha, né, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva bem você e seus filhos, né? O Senhor deixa ali, porque se o povo obedecesse aquilo que estava escrito, o povo seria abençoado, mas se não obedecesse, seria amaldiçoado. Então, quando ele lê, ele se desespera e ele vai atrás de uma mulher de Deus, uma profetisa por nome Uga, e ela vai dizer para ele, olha, há sim uma sentença de Deus sobre essa nação, uma sentença de mal, né? Uma sentença de juízo. Mas assim diz o Senhor para você, por conta que você decidiu no seu coração buscar ao Senhor e agradar ao Senhor, o Senhor está dizendo que essa sentença será adiada por sua causa. E tudo isso que o Senhor tem para trazer juízo sobre essa nação não será nos seus dias, porque você decidiu agradar ao Senhor, você decidiu buscar ao Senhor. Então veja que coisa importante, quando eu e você decide buscar o Senhor, por mais que tenha uma sentença liberada talvez para minha casa, para minha vida, para a sua vida, para a sua família, a sentença pode ser mudada quando alguém decide se voltar verdadeiramente para o Senhor, né? E o que me chama a atenção é que o livro estava perdido, e mesmo antes, né, do livro ser encontrado, Josias já tinha um coração desejoso de agradar ao Senhor, porque às vezes nós falamos assim, é porque eu não tenho ferramentas, né? Você pode dizer assim, eu não tenho uma boa referência, é porque eu não tenho conhecimento. Você pode dar desculpa, que a gente dá a desculpa que a gente quer. Mas quando a gente está com o coração desejoso, o Senhor vai nos dar ferramenta. Antes de encontrar o livro, Josias já tinha o desejo. E é por isso que ele encontra o livro. E é por isso que, através de ele encontrar o livro, ele vai descobrir que havia uma sentença sobre aquela nação. Mas por conta também dele ter ali desejado mudar, desejado agradar a Deus, aquela sentença é mudada. Que hoje, por eu e você, talvez, se você está aí ouvindo essa palavra, é porque você deseja, né? Você deseja algo mais da parte do Senhor, você deseja ouvir a palavra do Senhor. E através disso, sentenças estarão sendo mudadas na sua vida em nome de Jesus, na sua casa, na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus que sentenças que talvez sejam até de Deus, de juízo de Deus, mas que estavam liberadas, que sejam, né, retardadas, que sejam mudadas, né? E que você não viva essa sentença, mas que você possa viver a prosperidade, as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o agradam, para aqueles que o obedecem. Amém? Que a bênção do Senhor seja estendida sobre a sua casa e a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.